Hoje o que eu vou trazer para vocês é um assunto muito importante. O projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, que reforma o nosso Código Civil de 2002. E outra coisa muito importante, se essa reforma passar, como ela vai interferir na sua vida? Vamos imaginar por um segundo que um político eleito pudesse apresentar um projeto de lei que determinasse o seguinte. Olha só, lei da inversão anatômica. Que será isso? Esse projeto, essa lei, estabelece o seguinte, que nas cirurgias reconstrutivas e nos transplantes de órgãos, os mesmos poderiam ser recolocados em posições alternativas ou invertidas, sim, desde que haja harmonia estética ou simbólica. É isso mesmo que você está ouvindo. Exemplo, o coração poderia ser reposicionado no lado direito, em homenagem ao amor não correspondido. Ou o fígado poderia ser colocado mais alto para dar leveza à digestão. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Esse projeto de lei, ele estaria inspirado no conceito de corpo simbólico. A gente está vendo isso aí e eu acho que esse projeto aí nem é tão esdrúxulo assim, tendo em vista a realidade do mundo hoje, hein? Fica ligado. Onde a anatomia não é apenas baseada na biologia, mas uma expressão artística. Gente, o corpo não é apenas biologia, é isso? É uma expressão artística? Interessante. Deixa o seu comentário a respeito do que você achou desse projeto que se chama aqui, ó, Lei da Inversão Anatômica. Vai lá. Você não acha que é um perigo isso aí, não? Pois é. Eu dei um exemplo na área médica porque isso colocaria em risco a vida das pessoas. Mas em outras áreas, como por exemplo o que está acontecendo com o direito, também vai trazer um forte impacto na minha, na sua vida, na nossa vida. Juristas renomados do nosso Brasil varonil estão de cabelo em pé, e com razão. Tudo por causa do projeto de lei 4 de 2025 do senador Rodrigo Pacheco, do senador eleito por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Em meio a uma onda de críticas sem precedentes, o Senado Federal instalou em setembro, agora no mês passado, a comissão responsável por analisar o projeto de lei número 4 de 2025. O que ele propõe? Ele propõe uma reforma substancial do Código Civil de 2002. Há quem defenda que o projeto do senador Rodrigo Pacheco está muito longe de modernizar as bases jurídicas do Brasil e há quem diga que a proposta vai demolir, isso mesmo, demolir o nosso sistema jurídico, alterando quase 900 artigos e acrescentando 300 artigos ao Código de 2002. Além disso, o projeto de lei 4 de 2025, ele pretende redesenhar, escuta bem, redesenhar a estrutura e a linguagem do Código Civil brasileiro. Uai, Rosane, mas é a modernidade? Não. Não se trata de atualização, muito menos de modernização. Se trata de um caos jurídico. É isso mesmo. Ele vai fabricar um novo ordenamento jurídico e tudo isso num tempo recorde. Muito rápido. Em apenas 8 meses e o pior, sem nenhum debate público. Os nossos juízes já andam com superpoderes demais e esse projeto de lei do novo Código Civil, o que ele traz?
superpoderes aos magistrados. É isso mesmo que você está escutando. Multiplicando, olha só, multiplicando de forma alarmante a quantidade de conceitos vagos, isso para o direito é terrível, conceitos vagos, que permitem o quê? Se você tem um conceito vago, a interpretação ela é muito mais ampla. É possível você interpretar um conceito com muito mais amplitude. Esses conceitos vagos são verdadeiros coringas judiciais, como por exemplo, eu anotei aqui alguns. O conceito de confiança, o conceito de simetria, paridade, dignidade, que permitiria ao julgador decidir conforme a interpretação do momento, ou seja, ao seu bel prazer. Em carta aberta, a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados foi categórica. O projeto é irremediável e deveria ser arquivado. Além de expor cidadãos e empresas à insegurança, a gente já está vivendo uma grande insegurança jurídica. Ele fragiliza liberdades fundamentais e cria obstáculos adicionais à atividade econômica. No campo digital, por exemplo, escuta essa, propõe um marco regulatório sem nenhum paralelo em outras democracias avançadas. Com restrições, enormes restrições, a plataformas virtuais que podem gerar retaliações internacionais e colocar o Brasil em rota de colisão com seus principais parceiros comerciais. O próprio Estado de Direito, se é que a gente ainda vive num Estado de Direito, está em jogo. Não é apenas a técnica legislativa que é ausente do projeto, mas o equilíbrio institucional que chega a causar assombro. Muitos juristas usaram essa palavra, chega a causar assombro. Multiplicando inúmeros conceitos indeterminados, o projeto do novo Código Civil legitima o ativismo judicial. Você já ouviu falar em ativismo judicial? Você está ligado no que está realmente acontecendo no Brasil? E vai jogar o país num verdadeiro caos jurídico. É isso mesmo. Eu, como advogada e estudiosa do direito há 30 anos, eu confesso que eu estou bastante preocupada. Eu li o projeto e realmente ele é contraditório, confuso, e tudo isso que eu tenho visto, todos esses comentários são verdadeiros. O direito, para funcionar bem, ele deve obrigatoriamente ser claro e objetivo. Por quê? Para diminuir a margem de interpretação do poder judiciário. Porque qual é a função do juiz? Aplicar a lei. O juiz tem uma margem de discricionariedade, que é quando ele interpreta a lei, mas essa margem, o poder discricionário do juiz, ele deve ser restrito. Ele não pode interpretar uma lei ao seu bel prazer, e é isso justamente que vai acontecer se esse projeto for aprovado. Exemplos concretos do projeto apontam para um aumento da subjetividade judicial, que é isso que eu falei anteriormente, tá? O artigo, eu anotei aqui, olha, o artigo 421, por exemplo, considera nula uma cláusula contratual que contrarie a função social do contrato, sem detalhar o que essa expressão significa na realidade. Artigo 421 considera nula uma cláusula contratual, qualquer que seja ela, que contrarie a função social do contrato. O que é a função social do contrato? Já o novo artigo 1962, no direito de família, prevê a perda de herança em casos de, segura essa, ofensa psicológica ou abandono afetivo. Ofensa psicológica ou abandono afetivo. Termos que eu considero sem definição exata. O que é ofensa psicológica?
O que é abandono afetivo? A gente tem abandono de incapaz, né? Agora, abandono afetivo, eu posso colocar aqui dentro qualquer coisa. A linguagem jurídica, ela precisa ser precisa por quê? Para evitar litígios desnecessários e garantir uma uniformidade na aplicação da lei. Ao contrário do que ocorre com os termos técnicos que já foram consolidados no nosso direito, a proposta do senador Rodrigo Pacheco pode levar a um aumento significativo da judicialização, já que os conceitos presentes nesse projeto de texto, no texto desse projeto, não são claros nem compartilhados entre a maioria dos operadores do direito. O projeto carrega em seu bojo grandes problemas. Ele mexe com as regras que afetam diretamente os pilares da vida familiar dos brasileiros. Vamos ver? Estão em jogo o casamento, a união estável, que já foi uma evolução em termos de casamento, depois surgiu a união estável, a adoção, a condição de filhos, a pensão, as heranças e os registros em cartório. Cria aí o Conselho de Família Parental, impondo deveres de sustento entre parentes. E isso abre brechas para inúmeros arranjos. É isso aí. Brechas e mais brechas na legislação. Isso é muito perigoso. O reconhecimento de filhos socioafetivos sem necessidade de decisão judicial. Eu falando aqui para você, você não faz ideia dos perigos e da confusão jurídica que essas inovações podem trazer, tá, para as nossas vidas. Parece uma frase bonita, né? Cheia de boas intenções, mas na realidade são armadilhas. É isso mesmo. Armadilhas. Possibilidade de que uma pessoa seja registrada como filha de um trisal. É verdade, isto é, de participantes de uma relação de poligamia. Confusão à vista. Confusão à vista. Em casos de reprodução assistida, o filho ele não teria garantido o direito de conhecer o seu pai biológico. Olha aí, criação de um novo estado civil chamado convivente, para quem registrar a união estável. Gente, para que tanta confusão? Casa logo no cartório. O casamento é um instituto testado e aprovado. A família tradicional, ela é testada desde que o mundo é mundo, praticamente, né? Então, para que inventar, né? Para fazer bonito, né? Olha só, estabelece um legado ou herança testamentária para amantes. Legado ou herança testamentária para os amantes. Que lindo! Mas afinal de contas, me diz aí, um senador, na minha opinião, ele não tem o direito de virar do avesso a vida de uma nação inteira. Você concorda comigo? Pode deixar a sua opinião aí nos comentários, seja ela qual for. A gente está aqui para debater esse assunto. O correto seria que algo dessa natureza fosse debatida por juristas renomados e pelos operadores do direito. Quem são os operadores do direito? São aqueles, por exemplo, são os advogados, por exemplo, promotores, o próprio juiz é operador do direito. Quem seriam os operadores do direito? Aqueles profissionais que trabalham com a legislação, que operam as leis de um dito sistema jurídico. Então, eles conhecem profundamente do assunto, igual os médicos conhecem de cirurgia, conhecem de saúde e de doença. O operador do direito, os juristas renomados, os estudiosos do direito, conhecem o direito. Mas os senadores, os deputados, eles conhecem de leis. Não. Tem alguns que eu
arrisco dizer que não conhecem de nada. Tem deputado, tem gente aí na política que não conhece de nada. Foi eleito porque é famosinho, porque é bonito, porque comprou voto. O negócio está ficando muito complicado. Um código tão importante como é o caso do Código Civil, que interfere em todas as áreas na vida dos cidadãos, ele não pode ser planejado, moldado por uma única pessoa. Não pode. E muito menos ser aprovado a toque de caixa. É o que o senador Rodrigo Pacheco acaba de fazer com esse projeto de lei 4/2025, com a proposta de lei do novo Código Civil. Ele está colocando as suas ideias acima da ciência do direito, da ciência jurídica, porque sim, existe uma ciência jurídica, existe uma ciência do direito, não é nada aleatório. O código que está aí, o de 2002, ele tem funcionado há 23 anos. Tem seus defeitos, merece ser atualizado, precisa ser modernizado? Sem sombra de dúvida que a resposta para essa pergunta é sim. Então, eu me coloco aqui, eu posso dar a minha opinião totalmente contra esse projeto de lei 4/2025, que pretende instituir aí, fazer aí uma grande reforma no corpo do nosso Código Civil de 2002. Eu também estou muito preocupada. Você gosta desse tipo de assunto? Então deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber as notificações. E ativa o sininho das notificações, porque sempre que a gente posta um vídeo novo no canal, você é avisado. Dá uma forcinha pra gente, tá bom? Então eu sugiro que vocês fiquem muito ligados, muito atentos ao que está acontecendo no nosso país. Porque, primeiro, o STF usurpa os poderes de outros poderes da República. Agora, o nosso querido senador da República, Rodrigo Pacheco, apresenta um projeto de lei que vai detonar e criar o caos no nosso ordenamento jurídico. Você escutou isso que eu estou te falando? Esse projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco vai trazer o caos ao Brasil. Fica a dica. Tchau.